nós temos a questão da responsabilidade do banco e do INSS no golpe do empréstimo consignado. Como é que funciona esse golpe do consignado? Roberta, tem aumentado muito a incidência de fraudes e desse tipo de crime. O estelionatário consegue, de alguma maneira, abrir uma conta em algum banco em nome da vítima e ele consegue, a partir de então, obter um empréstimo consignado junto ao INSS e o INSS deposita esse dinheiro na conta da vítima, na conta que está em nome da vítima, mas que é manuseada pelo estelionatário, e a partir de então o INSS passa a fazer os débitos das parcelas na conta do aposentado. Essa não é a única, mas é uma das principais formas como o golpe tem sido praticado. Existe um sistema muito vulnerável, o sistema de segurança do INSS e dos bancos são sistemas muito vulneráveis. Existe um projeto de lei pretendendo a exigência de contrato impresso e assinado manualmente para aprovação dos empréstimos consignados. E projeto de lei esse que não entrou em vigor. Então, ainda no sistema da automação que nós temos, no sistema ainda utilizado, coloca todos os aposentados na zona de risco, Roberta. E é perigosíssimo, porque eles aparecem com todas as informações que parecem que são, assim, assustadoras. Mas é que nesse caso o estelionatário não tem contato com a vítima. Eles conseguem os dados de alguma forma. Eles fazem sem a vítima ficar sabendo? Sim, sem a vítima ficar sabendo. A vítima, o estelionatário, nesse tipo de golpe, não estou falando em todos, né? Estou falando, é crescente o número de golpes praticados em que a vítima ela não fez nada, ela não teve contato. O estelionatário está lá, num outro estado, consegue acesso aos dados, provavelmente através do sistema do próprio INSS ou de, sei lá, consegue fazer toda a operação em que a vítima não participou, a vítima não tem o menor envolvimento com o golpe. Mas como é que a vítima consegue comprovar que não teve nenhum envolvimento? A vítima não precisa provar o fato negativo. Que bom. Cabe ao banco e cabe ao INSS comprovar a contratação. A vítima precisa comprovar o desconto na sua folha de pagamento e essa prova é fácil. A pessoa encontra ali no seu contra-cheque um débito que não contratou, de um contrato que não reconhece. Caso o banco, ou o agente financeiro ou o INSS não comprovarem, ficará reconhecida a ilegalidade daquele desconto e a responsabilidade solidária do INSS e do banco. E contra quem a vítima move a ação judicial? Contra o INSS, contra o banco, contra ambos? Estas três opções estão presentes. Pode ajuizar ação apenas contra o INSS, apenas contra o banco ou contra ambos. E se for contra ambos, eu recomendo que seja na mesma ação, não em ações separadas. Qual o critério que eu utilizo quando eu dou assessoria para algum colega advogado, por exemplo? Primeiro, verifique se o banco, se o agente financeiro tem solvência. Dependendo do réu, isso vale para todas as ações, dependendo da parte contra quem você está demandando, você correrá o risco de ganhar a ação e não conseguir receber. Ou você tem uma grande chance de ganhar a ação e receber será o menor dos problemas. Então, solvência do banco, do agente financeiro. Se o agente financeiro não tiver solvência, for de solidez econômica duvidosa, recomendo que ajuize contra o INSS ou contra ambos, e aí será na Justiça Federal. Caso o banco tenha solvência, o INSS também tem. Aí eu recomendo uma dica estratégica.
Advogado não é despachante. Advogado tem que ter estratégia. Dica estratégica. Fazer uma avaliação da tendência de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado em que você estiver ajuizando a ação. A avaliação do Juizado Especial Cível, que também é da Justiça Estadual do Estado em que você está ajuizando a ação. E a jurisprudência da Justiça Federal do Estado onde a ação será ajuizada. Verificar qual das três tem a melhor tendência jurisprudencial. O nosso judiciário trata, às vezes, situações muito parecidas de maneira muito diferente. E, então, dependendo do Estado, vale a pena entrar com a ação contra o banco, porque naquele local a Justiça Estadual costuma fixar indenizações em valor maior. Dependendo do Estado, talvez no Estado vizinho, a jurisprudência, a tendência, o entendimento da Justiça Federal seja maior, seja melhor. Então, é uma avaliação que eu recomendo. E mais, a Justiça Federal e Justiça Estadual, elas podem ter diferença nos critérios de fixação da indenização, e isso varia de tribunal para tribunal, mas também no ritmo do andamento, no ritmo processual, na velocidade do andamento do processo. Faça esta avaliação antes de sair ajuizando esse tipo de ação. E o que a vítima do golpe do consignado poderá pleitear? Apenas a devolução do valor ou também poderá pedir indenização por danos morais? Indenização por dano moral e indenização por dano material e seus requisitos. O dano material fica fácil. A pessoa sofreu alguns descontos na folha de pagamento ali, terá direito de pleitear aquele valor de volta. O dano moral nem sempre ficará caracterizado. Por quê? E não estou dizendo que eu concordo com isso, né? Se eu fosse escrever as leis, se fosse o dono das decisões, seria muito diferente. Mas o que acontece? Como é que o judiciário costuma enxergar? Nem todo prejuízo material gera um sofrimento psicológico, um estresse, um transtorno suficientemente relevante. Vamos imaginar duas situações. Dois aposentados que têm a mesma renda de aposentadoria. Um desses aposentados tem outras rendas. Um dos aposentados tem imóveis alugados, tem uma situação econômica boa, segue trabalhando, quem sabe, e tem um salário alto. E tem lá uma aposentadoria que não é indispensável para o seu padrão de vida. E o outro aposentado está na situação inversa. Tem naquela aposentadoria a sua única fonte de renda. E aí ambos são vítimas do mesmo golpe. Um deles ambos sofreram um prejuízo financeiro. Um deles, por não ter aquele dinheiro que já estava vinculado, do qual ele dependia para manter o seu padrão de vida, atrasou alguma conta, teve a sua água cortada, deixou de pagar alguma prestação de alguma outra coisa que ele tinha contratado e foi para o SPC, para o Serasa, teve o seu nome sujo, atrasou a pensão alimentícia, quem sabe, sofreu algum transtorno pessoal. Esse terá direito a uma indenização por dano moral e deverá provar estas circunstâncias pessoais que ele sofreu. Eu apenas dei alguns exemplos. Qualquer circunstância pessoal decorrente do desfalque financeiro temporário poderá causar dano moral. Mas imaginemos aquele outro aposentado que sofreu aquele prejuízo de mesmo valor, mas que a vida dele, a rotina dele, seguiu intacta. Este outro aposentado provavelmente ou terá dificuldades para obter uma indenização por dano moral, ou caso ganhe, ela será em valor muito menor. E o senhor acha interessante dizer alguma situação final, alguma observação para a gente encerrar o assunto? A minha dica genérica sobre essa questão do golpe do Pix
documentar os danos. Estava agora há pouco falando sobre os danos morais. Tentar documentar os danos. Segundo, e aí eu falo mais para os advogados do que para os segurados, do que para as vítimas, fazer uma avaliação muito cuidadosa sobre o tribunal que fará o julgamento. Nós temos insegurança jurídica em geral e nós temos uma oscilação brutal de entendimentos. Isso pode ser muito frustrante, isto é muito frustrante, mas é a realidade que nós temos. Então, a nós, advogados, cabe avaliar, do ponto de vista de justiça estadual ou federal, ou dependendo de qual estado ajuizar a ação. Pelo seguinte, esta relação é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. É possível ajuizar a ação na comarca do autor, do consumidor, ou na comarca do réu. Dependendo da tendência do Poder Judiciário do seu estado, caso o banco tenha sede em outro estado, talvez valha a pena ajuizar a ação naquele outro estado. O processo eletrônico, hoje em dia, isso é bem mais viável. Então, Roberta, dica que eu dou para quem me contrata, para os meus clientes de mentoria, advogados, visão estratégica. O processo não é apenas contar a historinha e jogar os documentos. Nós precisamos ter planejamento. Claro. E, doutor Colim, claro. O senhor gostaria de deixar os seus contatos, inclusive, para que as pessoas possam lhe procurar? Claro. Telefone fixo, 51 32 28 12 19. Telefone celular, 51 99985 7991. Meu Instagram pessoal, colim.guilherme, e no YouTube, canal Saiba Direito. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso portal RDC. Nós vamos a um breve intervalo e na volta temos mais notícias.